Nessa aula nós veremos informações importantes para validar a sua pesquisa e sobre as combinações possíveis entre os perfis comportamentais. O que são combinações? Quando você faz o seu teste de perfil comportamental, quando você aplica um teste de perfil comportamental, normalmente haverá combinações de perfis. E com toda a experiência que nós temos dentro de todas as pesquisas, inclusive já respondidas dentro da nossa plataforma, nós observamos alguns padrões de pesquisas e de combinações. Então, a primeira combinação que nós mais observamos dentro dos nossos resultados, nós chamamos de combinações irmãs, que são os estáveis e os analíticos, ou analítico estável, ou influente dominante, ou dominante influente. Por que nós chamamos assim de perfis irmãos? Porque os estáveis e os analíticos estão no lado dos introvertidos, daqueles mais teóricos, que necessitam mais de segurança na tomada de decisão para fazer o seu trabalho. Então, nós chamamos de perfis irmãos, assim como os influentes já têm uma tendência maior a ser mais extrovertido, mais prático, mais dinâmico, tem uma necessidade de variação, quer dizer que eles não gostam de atividades rotineiras, monótonas, assim como os estáveis e os analíticos já tendem a gostar mais. Então essa é uma das primeiras combinações que mais acontecem. A segunda combinação são dos perfis que nós chamamos primos. Nós temos os influentes estáveis ou estável influente, dominante analítico ou analítico dominante. Nós chamamos de perfis primos, porque são perfis, se eu considerar influente e estável, eles são os perfis que são mais voltados para o foco nos relacionamentos, para o foco nas conexões, são mais voltados para pessoas, para relacionar-se com pessoas. Já os dominantes e os analíticos já são perfis mais voltados no foco, no resultado, nas tarefas. Eles têm a necessidade de significado através daquilo que eles fazem. Então, essa também é uma combinação que acontece muito. E olha só que curioso, quando acontece esse tipo de combinação, por exemplo, entre um dominante analítico ou analítico dominante, tem a tendência a ser uma pessoa que não tem bons relacionamentos ou não tem facilidade de lidar com pessoas. Porque quem é que vai ter mais essa tendência e essa facilidade? Influente estável. E se eu tenho uma combinação de dominante analítico, isso pode ser muito difícil se relacionar. Muitas vezes, esse perfil, esta combinação como uma pessoa que não se relaciona bem com os outros. Do contrário, influente estável ou estável influente é um perfil que tende a ser totalmente voltado para pessoas, para desenvolvimentos. Vai ter uma certa dificuldade na entrega de resultados, em focar em fazer as coisas, porque ele vai sempre priorizar conversar com alguém, os relacionamentos, os sentimentos das outras pessoas. Então você pega essas combinações e você começa a entender um pouquinho mais as pessoas ao seu redor. Uma vez eu fui chamada para dar um treinamento em uma empresa, onde que os proprietários disseram que a equipe tinha problemas de comunicação e de relacionamentos. E esse era o problema que eles queriam que fosse desenvolvido nas pessoas. Mas logo nas nossas primeiras reuniões com a direção dessa empresa, eu percebi que os líderes, os principais líderes da equipe eram dominantes e analíticos, eram duas pessoas. Um deles tinha o perfil dominante analítico e o outro tinha o perfil totalmente analítico. Olha só que interessante. Logo, qual era o problema que eles estavam identificando que a equipe tinha? Comunicação em relacionamentos. Mas por que isso? Justamente porque
porque provavelmente essa equipe tem dificuldade de se achegar a esses líderes, de se relacionar com eles. E muito provavelmente eles são aqueles líderes que cobram resultado e entrega. E aí, aonde que necessitaria de uma liderança, quem sabe, um pouco mais estável, que fosse entender um pouquinho mais as dificuldades lá no dia a dia, no ambiente de trabalho da equipe, ou mais influente, que se relaciona, que conversa, que entende as pessoas. Só estou trazendo aqui para você alguns cases que eu já identifiquei, que eu já trabalhei dentro de algumas empresas. E esse foi um que me chamou muito a atenção. Líderes totalmente dominantes e analíticos vão ter muita dificuldade de relacionamento e comunicação com a sua equipe. Você pode observar. E a nossa terceira combinação que acontece muito são os perfis puros. O que é o perfil puro? Quando você faz o teste, o resultado deu ou só estável, ou só influente, ou só dominante, ou só analítico. Quer dizer que as características desse perfil deu em um percentual muito alto. Isso quer dizer que essa pessoa, a maior parte do tempo, se comporta daquela forma. Novamente, em uma outra empresa em que eu estava fazendo desenvolvimento e aplicando coaching de líderes, a diretora da empresa reclamou da entrega de um dos seus líderes. Ele precisa ser mais enérgico, ele precisa cobrar mais a equipe. Eu acho que ele é muito amigo da equipe. Essa era a informação que ela me deu antes de nós aplicarmos o DISC com a equipe dela. Resultado, quando eu apliquei o teste com a equipe de líderes dela, esse líder no qual ela estava falando deu o perfil estável puro, considerando que ela era uma diretora puro dominante. Olha só o que eu tenho aqui, um diretor totalmente dominante, ou seja, enérgico, cobra resultados, e um estável como líder abaixo dela, que vai ser o quê? Pacificador. O que acontece? Enquanto ela cobrava resultado e produção, ao invés de ele replicar isso para a equipe e lá cobrar a equipe para poder entregar resultado, ele apaziguava isso e não levava isso e não conseguia confrontar a equipe dele para cobrar resultados. Então aqui a gente tinha um processo de desenvolvimento das características de líder, deste líder que era totalmente estável. O que acontece quando uma pessoa ela tem um perfil puro, ou seja, ela a maior parte do tempo se comporta só daquela forma? Eu vou ter muitas vezes uma pessoa, por exemplo, se eu tenho aqui um perfil puro influente, ele vai ser extremamente comunicativo, extremamente entusiasmado, extrovertido, brincalhão, amigo, só que ele vai ter mais dificuldade com todas as demais características dos outros perfis. Ele vai ter talvez uma séria dificuldade de se organizar, uma séria dificuldade de se impor, uma séria dificuldade de ter empatia, de compreender as outras pessoas, de ser equilibrado, por exemplo. Então, qual que é a dificuldade de um perfil puro? Ele terá muito mais dificuldade com todas as outras habilidades, com todos os outros pontos fortes, porque ele é como se ele compreendesse somente o padrão comportamental influente, nesse exemplo por aqui. Então, ou só um analítico, ele vai compreender muito mais essas características e vai ter muito mais dificuldade com os outros perfis. Então, esse que é o detalhe quando o perfil é puro. Outra combinação mais frequente, quarta combinação mais frequente, é o perfil triplo ou o perfil de baixa intensidade em um dos perfis. Nós chamamos mais de perfil triplo, tá? Então, o que seria isso? Uma pessoa em que lá no seu gráfico, 3 perfis deram acima de 25%. Então, vamos supor que eu tive um aqui que deu influente, estável, dominante, acima de 25%. Para que isso aconteça, lá no gráfico, um dos perfis tem que dar o percentual muito baixo. Nesse exemplo aqui, o que acontece?
O analítico deu muito baixinho para que todos os outros 3 pudessem dar o resultado acima de 25%. Aqui eu tenho 2 pontos, um ponto que é positivo quando o perfil é triplo e um ponto que é negativo. O que é positivo? Significa que essa pessoa ela tem muitas habilidades, ela consegue muitas vezes atuar com facilidade dentro das características do dominante, dentro das características do influente, dentro das características do estável, mas ela vai ter sérias dificuldades com as características do analítico. Como ela tem muita facilidade, então o que é legal? É uma pessoa que consegue trabalhar com diversas atividades, performar de diversas formas, ela é muito versátil quando ela tem um perfil comportamental triplo. Ela consegue ter uma elasticidade comportamental muito maior, mas vai ter muito mais dificuldade em um dos perfis. Aqui nós chamamos de baixo A. O que quer dizer? Baixo analítico. Então, ela tem características do analítico muito baixas. Nós chamamos o perfil triplo de perfil raro. Você vai observar ao aplicar vários assessment DISC que é muito mais raro acontecer o perfil triplo. Muito comum acontecer o duplo ou acontecer o perfil puro. Mas existe ainda uma quinta combinação bem complexa, que é os perfis opostos. Essa combinação aqui é bem interessante, eu tenho algumas características para te falar também. O que seria o perfil oposto? Influente, analítico ou analítico influente, dominante estável ou estável dominante. Gente, por que é oposto? O influente, ele é comunicativo, expressivo, ele é barulhento, chamativo, totalmente o oposto do perfil analítico, que não gosta de se expor, de se expressar muito, é mais introvertido, mais cauteloso na dele, ele é atencioso com os detalhes. O influente, ele perde data, esquece de agenda, esquece de prazo, é totalmente oposto ao analítico. E por incrível que pareça, você irá encontrar combinações opostas. As primeiras vezes que eu encontrei combinações opostas, a primeira coisa que eu fiz foi correr para olhar os índices de validação, porque eu pensei, não é possível, é oposto, isso aqui deve estar errado. Pode não estar errado e pode ser realmente isso. Ou, por exemplo, dominante com estável. O dominante, ele é rápido, ágil, faz pressão, trabalha super bem sob pressão. O oposto do estável, que gosta de ter tempo, que odeia ser pressionado, que tem uma empatia enorme, entende o ritmo das pessoas. O dominante não entende e não tá nem aí pro ritmo alheio, ele quer que seja entregue. Eles são opostos e você irá encontrar. E aí eu cheguei a uma conclusão muito interessante. Sabe aquelas pessoas que você pensa assim, só pode ser bipolar? Como? Uma hora ela tá aqui em cima conversando, se comunicando, daqui a pouco ela tá lá fechada, introvertida. Quem sabe essas pessoas que muitas vezes você classifica e diz assim, é bipolar. Não entendo essa pessoa. Será que ela não tem uma combinação de perfis comportamentais opostos? Pode ser que sim. Claro, aqui eu estou brincando com você. Existem patologias psicológicas que precisam ser diagnosticadas, que precisam ser tratadas. Mas quando eu não tenho uma patologia diagnosticada, eu não estou com uma pessoa em tratamento e ela tem esses comportamentos, às vezes completamente opostos, e eu aplico um teste desse, eu avalio todos os índices de validação e vejo que tá ok. Eu faço um feedback com as pessoas ao redor e até mesmo com ela, e tudo isso se valida e confirma, ok, é apenas uma pessoa com perfis comportamentais opostos. E olha só que interessante esse tipo de perfil. Ela sabe o momento de se expressar, de se impor, mas ela também sabe o momento de
ter mais atenção, concentração. E aí uma vez eu apliquei em outra empresa um teste e foi onde eu encontrei um analista de PCP que programa a produção da empresa e ele tinha exatamente esse perfil comportamental. Normalmente, um programador de produção, ele precisa ter um perfil analítico muito alto, porque ele precisa de atenção, ele vai programar tudo aquilo que vai ser produzido e entregue para o cliente com prazos, com análise do material que a produção irá precisar. É preciso de muitas características do analítico. Porém, quando nós vimos que ele tinha também o perfil influente e que ele se relacionava muito bem com todos, nós começamos a desenvolver ele para ser líder da área de PCP. E aí ele teve muita facilidade para se relacionar e liderar as equipes, porque ele tinha exatamente o que nós precisávamos para ser um líder de programação de produção. A característica do analítico, mas a influência, o bom relacionamento dos influentes. Olha só que interessante essa combinação também. Vamos entender agora qual é a forma que cada perfil comportamental tende a tomar as decisões. Os dominantes, eles vão tomar decisões de forma rápida, ele não vai pensar muito. Falou, assim, é sim e não, é muito rápido. A tomada de decisão de um dominante, ela é intuitiva, ele analisa sim, não e bem racional. Por exemplo, se você atende clientes, se você trabalha com clientes, um dominante, você vai observar que ele toma a decisão de uma forma bem mais rápida. Então, se você estiver atendendo um cliente dominante, ele vai te dizer, papum, sim, não. Ele não vai te enrolar muito, ele é muito decidido, muito rápido na decisão. Os influentes são intuitivos, eles pensam e dizem sim ou não. Ela é uma decisão mais emocional, ele vai levar em consideração mais os aspectos emocionais, mais as pessoas envolvidas. A velocidade pode variar entre rápido ou um pouco mais analítica, um pouco mais pensada, mas normalmente tende a ser mais rápida. Então, o influente, se você estiver diante de um influente, é possível que ele já te dê resposta também na hora. Mas, se você vai lidar com um influente, pegue bastante no emocional, no coração, que isso vai ajudar ele na avaliação. Os estáveis já tomam uma decisão bem mais cautelosa, reflexiva. O que significa isso? Ele vai analisar várias variáveis, vários pontos e também de forma emocional. Então, ele também vai avaliar aspectos emocionais, as pessoas envolvidas, o quanto que isso vai influenciar no relacionamento com as pessoas, por exemplo. E muitas vezes ele não vai te dar a resposta na hora. Ele vai precisar analisar e assimilar tudo aquilo que você passou de informação. E os analíticos já vão tomar também uma decisão cautelosa, ainda mais reflexiva que o estável e bem racional. Ele não vai levar os aspectos emocionais em consideração, ele vai ser racional. Isso é bom, isso é ruim por causa disso e disso. Então você precisa apresentar para um analítico dados, fatos, concretos e informações. Não seja superficial nas informações que você for apresentar para um analítico. Por exemplo, em um processo de coaching, o que você vai apresentar e falar para um analítico? Resultados, dados baseados em informações relevantes que ele analise, ele pensa, pois isso é verdade, isso está comprovado, não tem como contestar. Um dominante, você vai apresentar que tipo de informação? Os resultados que um processo de coaching entrega, os resultados que o teu trabalho vai entregar.
ele é focado em resultados. O influente, o quanto ele vai se tornar ainda mais influente, quanto que ele vai conseguir se relacionar melhor com as pessoas, tocar a vida das pessoas, ajudar as pessoas. Da mesma forma, o estável, o quanto que isso vai trazer melhoria para o ambiente dele, que o ambiente será ainda mais harmonioso, que ele poderá ajudar as pessoas a entender melhor elas. Então você precisa entender as características do perfil para que você possa apresentar a sua proposta comercial, por exemplo, de acordo com a linguagem dele, sempre lembrando como é que ele vai tomar a decisão, baseado em que tipo de informação. E, por exemplo, um dominante, um influente, você pode até esperar uma decisão imediata. Agora, se um estável e um analítico não te der uma decisão imediata, não pressiona eles, porque se você pressionar, eles podem se sentir desconfortáveis e por causa disso não querer fechar com você uma negociação. Então é importante você, quando estiver diante de um cliente, diante de uma pessoa, diante de uma tomada de decisão, entender qual é o perfil comportamental das pessoas, para que você possa ajudá-las na tomada de decisão. Agora vamos entender o índice de influência do ambiente. O que é esse índice? Então, de acordo com cada perfil vai ter um ambiente em que ele se sente mais confortável, mais produtivo, um ambiente ideal para ele estar. Assim como o ambiente ideal para um peixe é lá dentro do aquário, lá dentro da água, o ambiente ideal para um pássaro é lá no céu voando, e não ali trancado dentro de uma gaiolinha, assim como o ambiente ideal para o leão é lá na selva. Cada perfil comportamental tem o seu ambiente ideal, onde ele vai performar melhor, onde ele vai se sentir mais confortável e mais feliz. Dessa forma, cada perfil comportamental também tem o seu ambiente ideal. E aí na sua pesquisa você terá o índice de influência do ambiente. Lembrando que cada um dos índices e cada um dos resultados dentro da nossa pesquisa sempre serão de acordo com a combinação do perfil. Então o nosso sistema ele vai coletar exatamente de acordo com as respostas que a pessoa deu ao longo da pesquisa. Vai ter perguntas sobre ambiente, situações, comportamentos diversos. E aí o sistema vai coletar lá daquelas respostas para então compor o resultado dele. Então você vai observar que o resultado, por exemplo, aqui do índice de influência do ambiente, o ambiente ideal para o desempenho dele, vai ter uma mescla do perfil comportamental que foi coletado no momento em que ele respondia à pesquisa. Então vamos entender aqui o índice de influência. Acima de 80% já é considerado um índice muito alto. 62 até 80, alto. 52 a 62, normal a alto. De 44 a 52, normal. De 34 a 43 é normal baixo e de 0 a 34 é baixo. O que significam esses índices? Um perfil em que o índice de influência do ambiente é muito alto significa que o que está escrito aqui embaixo, o ambiente favorável para o melhor desempenho, é extremamente importante para aquele perfil. Se ele tiver um índice de influência alto e ele estiver trabalhando em um ambiente completamente diferente daquilo que está escrito que é o ambiente favorável dele, provavelmente ele não está se sentindo confortável, feliz e produtivo. Por quê? Para ele, o ambiente em que ele está inserido influencia muito. Do contrário, o perfil em que o ambiente estiver baixo, normal, não vai interferir muito sobre a produtividade, a felicidade e os resultados daquele perfil, porque o ambiente não interfere. E cada perfil tem uma forma de influência do ambiente. Então vamos entender quais os ambientes ideais para cada perfil. O dominante, o ambiente ideal para ele é um ambiente dinâmico, as coisas acontecem rapidamente, de forma dinâmica, funcional
e com pessoas eficientes. O dominante, ele vai ter pavor de trabalhar em um ambiente cheio de burocracia, onde as coisas demoram para acontecer e ele acha que as pessoas não são eficientes. Ele vai ficar irritado, bravo, vai arranjar confusão com todo mundo naquele ambiente. Então esse é o ambiente ideal para o dominante, que ele considera dinâmico, funcional e com pessoas eficientes. Você vai ouvir muito isso da boca de perfis dominantes. Os influentes, o ambiente ideal para ele é um ambiente onde ele possa interagir com as pessoas e ter liberdade para se expressar. O que é isso? Ele precisa poder conversar. O influente tem a necessidade de conversar. Pessoas, inclusive, de perfil influente puro, parece que elas acordam falando e vão dormir falando. Porque elas têm a necessidade de falar, de se expressar o que está pensando. É muito comum. Uma vez eu trabalhei com uma pessoa influente e a pessoa conversa sozinha. Ela está sentada na mesa dela, conversando. Mas por quê? Porque ela precisa. Se ninguém conversa com o influente, ele vai conversar sozinho, vai conversar com as plantas, com a parede, com o espelho. Mas ele precisa conversar. E se você coloca um influente em um ambiente silencioso, extremamente sério, que ele não pode conversar, nem muito menos se expressar, ele vai ficar muito mal. É possível até ficar doente, porque ele precisa. Na verdade, todo e qualquer perfil que passa muito tempo fora daquilo que é o seu ambiente ideal, tem uma tendência a se afetar emocionalmente e psicologicamente, porque está fora daquilo que o faz bem, o faz feliz. Então, para o influente, é necessário esse ambiente mais interativo e que ele possa se comunicar. Já os estáveis, eles têm a necessidade de estar em um ambiente calmo, tranquilo. Olha a foto do nosso estável. Zen, um ambiente de paz, um ambiente harmonioso, com rotinas, com métodos definidos, aonde que ele possa ter uma previsão daquilo que ele vai fazer, daquilo que vão cobrar ele. O influente, o estável não se dá muito bem com surpresas e nem muito menos com mudanças bruscas, muito menos ainda sob pressão. Se você colocar um estável para trabalhar em um ambiente em que ele vai ser pressionado, certamente ele vai espanar. Ele rapidamente vai se desmotivar e se sentir mal e muitas vezes ficar doente também. Uma vez eu tive uma analista comportamental, uma pessoa fazendo curso de analista comportamental, que no momento em que a gente estava fazendo a interpretação dos relatórios, ela começou a chorar. E a gente foi tentar entender por que ela estava chorando e ela falou: agora eu entendi tudo. Alexandra, eu sou uma gerente de banco e eu trabalho pressionada sobre metas. Eu vim recentemente de um afastamento por depressão, porque eu não aguentava mais o meu ambiente profissional, eu não aguentava mais aquela pressão. E agora eu estou entendendo porque eu sou uma estável pura. E no banco você tem meta sobre meta e é pressão para você cumprir essas metas. E aquilo estava me fazendo mal e eu acabei me afastando. Estou retomando, mas eu já estou sentindo novamente o meu emocional ser abalado. E aí, a partir disso, ela traçou uma transformação na carreira dela. Aqui, no caso dela, ela decidiu que ela não queria desenvolver características de dominante, mas ela gostava de ser como ela era e ela preferia procurar um ambiente em que essas características, em que essas habilidades dela de estável seriam mais valorizadas. Então ela traçou um projeto para ela desenvolver outra área, trabalhar em outra área. Mas olha só que interessante. Para ela, aquele ambiente de pressão deixou ela doente a ponto de se afastar do ambiente de trabalho, porque aquele ambiente não era o ideal para ela. E a pressão era muito grande para o psicológico dela de estável.
A outra empresa que eu dei o feedback, eu falei anteriormente, em que a líder, né, a diretora era dominante e o líder dela era estável, o que aconteceu? Um pouco de tempo depois, ele foi desligado da empresa, foi um acordo entre eles. Porém, um ano após, ele decidiu voltar. Mas olha só que interessante, ele voltou totalmente diferente e com características mais dominantes. Então, a diretora decidiu aproveitar ele, em especial, para que ele pudesse treinar equipes, porque o estável tem uma habilidade muito grande de desenvolver pessoas, mas ele estava mais dominante, mais incisivo com algumas características. E ele voltou sabendo com quem ele iria trabalhar. Então ele já sabe como funciona e se adaptou melhor ao ambiente. Então olha só que interessante. E os analíticos, eles também precisam de um ambiente mais estável, mais silencioso, organizado, reservado, tranquilo e sem conflitos. O analítico, ele precisa de todos os perfis de silêncio e concentração para trabalhar. Inclusive, se ele estiver concentrado, ele não vai ouvir nada do que está acontecendo ao redor dele, porque ele está concentrado, ele não vai ficar prestando atenção em tudo o que está acontecendo. E se ele trabalhar por muito tempo no meio da bagunça, da zoeira, pense o seguinte, coloca um analítico para trabalhar no meio de uma equipe de vendas. Ele vai ficar extremamente irritado, porque ele precisa de silêncio, concentração, não gosta de brincadeirinha em horário de trabalho, diferente do influente que precisa de brincadeiras, precisa dar umas risadas, precisa espairecer, fazer uma piadinha no meio do horário de trabalho para descontrair, diferente do analítico. E uma vez eu estava dando um coaching para um analítico, e ele estava reclamando que ele não conseguia fazer entregas, produzir, que ele tinha muita interrupção. Aí eu perguntei para ele, qual seria o ambiente ideal para você trabalhar? Como você se sentiria bem e mais produtivo? Ele disse, Alexandra, eu preciso de uma sala fechada para mim, só minha. Aí eu perguntei, como é o ambiente onde você trabalha? É tudo aberto, tem o pessoal do RH, tem o pessoal de vendas, os líderes entram lá o tempo inteiro, é gente abrindo a porta, interrompendo o tempo inteiro. Cada vez que alguém abre uma porta, eu interrompo o meu raciocínio e não consigo finalizar nada do meu trabalho. Então nós traçamos um plano de ação, conversando com a diretoria da empresa, para que ele pudesse ter uma sala separada para ele, silenciosa. E pronto! Depois que ele conseguiu o projeto, aí eu encontrei ele, e agora, como é que tá? Ah, outra coisa, trabalhar no meu ambiente quietinho, em silêncio, sou muito mais produtivo e muito mais feliz. Então, olha só que interessante a gente analisar também, de acordo com a pessoa que está ali, em que nós estamos dando a devolutiva, como está o ambiente onde ela está inserida. Será que esse ambiente é propício para a produtividade, para o bom desenvolvimento, para a felicidade e o bem-estar dela? Isso vai interferir, em especial dependendo qual é o nível de influência do ambiente dela. Se o nível é baixo, tem o ambiente ideal que ela gostaria, mas ele vai interferir pouco na produtividade, no resultado, na felicidade. Então, você sempre vai observar isso lá dentro do teste também. Vamos agora, então, aos índices de validação da pesquisa. Aqui é muito importante você ter ciência de que não é apenas um índice que estiver errado ou que estiver com algum problema no resultado que vai fazer com que você invalide a pesquisa inteira. É muito importante você entender que é um conjunto de resultados dos índices que farão você validar ou invalidar uma pesquisa. Então, muito cuidado nessa hora. Por isso que tem várias formas de você analisar vários índices de validação, ok? Eu vou explicar primeiramente todos eles de forma individual e depois, lá no final, como que você cruza as informações. Vamos lá então. O primeiro índice é o de tempo consumido na pesquisa. Bem lá no final vai mostrar exatamente quanto tempo essa pessoa ficou na pesquisa do momento em que ela clicou em iniciar até o momento que ela clicou em finalizar. Esse é o tempo consumido na pesquisa.
Então, você terá esse índice. Se foi uma escala, né? Se a pessoa levou 6 minutos, ele vai dar muito baixo. De 6 a 10 minutos baixo, de 10 a 14 normal a baixo. De 14 a 20 minutos é o normal que as pessoas normalmente levam para responder as pesquisas. De 20 a 24 minutos já é normal a alto. De 24 a 35 já é considerado um tempo bem alto. E 35 minutos, acima de 35 minutos, muito alto. É importante entender que cada perfil comportamental também terá diferentes formas nos tempos de responder. Por exemplo, um analítico, provavelmente ele vai levar aí mais de 10 minutos para responder uma pesquisa. Um dominante, já é possível que ele responda em menos de 10 minutos a pesquisa. São características também de perfil comportamental. Normalmente, quando na escola você fazia uma prova, os dominantes, os influentes, acabam entregando a prova mais rápido do que os estáveis e os analíticos. Da mesma forma, ao responder uma pesquisa como essa. Então, isso também vai fazer diferença no tempo consumido pela pesquisa. Então, qual que é o objetivo de você avaliar o tempo consumido aqui na pesquisa? Primeiro, a possibilidade de o candidato ter refletido muito durante a pesquisa e buscar se expressar mais do que ele gostaria de ser ou do que ele realmente é. Por exemplo, acima de 24 minutos já é muito alto. Então, se você vê uma pesquisa acima de 24 minutos, pode ser que a pessoa pensou demais para responder. E isso não vai ser positivo. Ela olhou uma pergunta ou ela pensou, refletiu muito e isso pode dar até uma confusão na hora de responder. Tanto que a gente fala para você responder, ler com atenção, mas responder imediatamente, não refletir muito em cima das questões também. Então, uma pesquisa com um tempo muito elevado pode significar que a pessoa refletiu demais, tentando mostrar que ela, pensando na resposta ideal e raciocinando sobre essa resposta, então isso não é muito positivo. Outro aspecto também, a possibilidade de a pessoa não ter pensado bem também ao responder a pesquisa. Imagina só, são inúmeras perguntas com várias fases e a pessoa levou menos de 6 minutos para responder. Nem eu, que respondo anualmente a minha pesquisa, consigo responder tão rápido. Então, 6 minutos pode ser que a pessoa nem analisou, nem leu direito. Isso também não pode ser muito positivo para o resultado. Então, fica atento quando deu tempo muito alto e tempo muito baixo. Isso pode prejudicar o resultado. Então, você vai avaliar esse aspecto. Por exemplo, uma pessoa que levou 8 horas para responder a pesquisa. O que pode ter acontecido aqui nesse caso? Uma pessoa que levou 8 horas para responder a pesquisa, muito provavelmente 8 horas, ou que seja 1 hora, 8 horas o sistema já teria até caído. Ela não ia, quando retornasse, teria expirado e ela não conseguiria finalizar a pesquisa. Mas vamos colocar que levou 1 hora, 40, 50 minutos, é um tempo absurdo. Muito provavelmente, essa pessoa teve uma interrupção no horário que ela estava respondendo a pesquisa, atendeu um telefone, recebeu alguém, saiu da sala, depois retornou. Isso também pode ser prejudicial para o resultado, porque interrompe o raciocínio. Então, muitas vezes, o que já aconteceu comigo, com os meus clientes, quando o tempo deu muito alto, eles confessam para mim, eu atendi uma ligação, me chamaram, eu estava num momento que me interromperam muito. Então, quando isso acontece, já acende uma anteninha, já acende uma luz para prestar atenção nos demais índices. Se os demais índices estiverem ok, tranquilo, essa questão do tempo não afetou. Da mesma forma, se a pessoa respondeu super rápido, respondeu ali em 5 minutos. Inicialmente, olhando apenas os 5 minutos, eu já desconfiaria desse resultado. Mas se eu olhar os outros índices e ver que os outros índices estão ok, beleza, não vai ser isso que vai interferir no resultado da pessoa. Entende? Então, sempre você irá observar, ok, algum índice te chamou a atenção, já acende a luz para prestar atenção nos demais índices. Se for o índice isoladamente, tudo bem, você vai entender que não afetou o resultado.
Então, sempre prestar atenção no tempo consumido. Depois nós vamos ter um gráfico chamado de gráficos de pontos fortes e pontos limitantes. Esse gráfico aqui especificamente não é muito para você trabalhar na devolutiva, assim como o tempo consumido na pesquisa também. Não é para você utilizar eles nas devolutivas, é para você analisar eles antes das devolutivas. Todos os índices de validação, você não precisa trabalhar com o seu cliente lá durante a devolutiva, e sim ele serve para você como analista avaliar a pesquisa antes e validar ela ou não. No caso, você vai utilizar elas para perguntar. Quando você viu que a pessoa demorou muito, você vai perguntar como que foi no dia que você respondeu a sua pesquisa. Voltando aqui à questão do tempo consumido, né? Você viu que deu muito alto. Aí você vai perguntar para ela: como é que foi enquanto você estava respondendo a sua pesquisa? Aí, às vezes, na hora, ela já vai te dizer: ai, Alexandra, aconteceu o seguinte. Eu estava respondendo, tive uma interrupção, depois voltou, eu nem sei se vai dar certo aí o resultado. Então, a pessoa mesmo já vai falar para você. Então, sempre você vai perguntar para entender o que é que aconteceu naquele momento. O gráfico de pontos fortes e pontos limitantes é muito interessante para nós também, porque nele você vai avaliar o quanto que a pessoa se sentiu à vontade para demonstrar os seus pontos fortes e os seus pontos limitantes, em especial os pontos limitantes. Esse gráfico aqui é muito importante para nós no momento da validação da pesquisa. Então, ele vai trazer de forma isolada, no decorrer de toda a pesquisa, tá? Aqui, ele calcula essas informações no decorrer de várias perguntas, em especial lá na última fase. Então, ele vai avaliar o que a pessoa respondeu, destacou como pontos de melhoria, destacou como ela poderia se desenvolver, ele vai trazer aqui. Então, ele vai trazer de forma isolada os percentuais de pontos fortes no dominante, no influente, no estável e no analítico. Claro que vai ser muito mais comum, né, os pontos fortes isolados que derem maiores ser aqueles que correspondem ao perfil comportamental da pessoa. Então é muito mais comum que ela vai ter pontos fortes maiores em relação ao perfil que saiu no resultado dela. Assim como percentuais de pontos limitantes. Então, de acordo com o que ela foi respondendo ao longo da pesquisa, quais são os pontos que ela destacou ter limitações? Aí vai ter esse resultado aqui. É normal ter um ou outro que dê 0. Significa que no decorrer ali das respostas, não que ela não tenha, mas ela não respondeu, não se identificou com nenhum ali ponto limitante referente àquele perfil. Olha só que interessante nesse exemplo aqui. A pessoa tem 81% de analítico dos pontos fortes, muito provavelmente ela tem analítico no perfil dela. Aí ela também tem pontos limitantes altos no analítico, 25%. Então, assim como ela tem pontos positivos, pontos fortes dentro do analítico, ela tem alguns que ela precisa melhorar. Então, quando a gente vê aqueles gráficos iniciais lá da pessoa, aonde tem o gráfico daquilo que ela deseja melhorar, provavelmente vai aparecer aqui o perfil que corresponde àqueles pontos de melhoria também dos gráficos de como ela gostaria de estar. Só que isso aqui, essas médias de pontos fortes e as médias de pontos limitantes é que são o sinal de alerta para nós prestarmos atenção no resultado da pesquisa. Então, aqui é importante o que você vai avaliar, qual o objetivo dessa pesquisa? Você avaliar se for um candidato, por exemplo, a uma vaga, ou se for um líder, uma pessoa que a empresa contratou para você desenvolver, né? Então você vai avaliar a questão de a pessoa ter tentado burlar a pesquisa. Pode ser que a pessoa também se destacou como sobredotada de habilidades, ela só tem pontos positivos. Pode ser que a pessoa não se sentiu à vontade e segura para responder a pesquisa. Por isso que é muito importante, antes de você enviar um DISC, um link para uma pessoa responder a pesquisa,
você explicar qual é o objetivo da pesquisa, a importância dela, como responder à pesquisa de forma que ela venha a obter o melhor resultado. Todas as instruções que você der antes de enviar a pesquisa para alguém serão essenciais para os resultados que terão aqui na pesquisa. Muito bem, então quando eu tenho pontos fortes acima e lá na média dos pontos fortes deu acima de 65%, há a possibilidade de a pessoa estar dizendo: nossa, eu sou maravilhosa, eu tenho pontos altos em todos os 4 perfis, eu sou muito bom em todos os perfis. Então esse fica aí, acenando a anteninha que a pessoa pode estar se mostrando sobredotada. Só que o que vai comprovar essa hipótese? Se eu comparar com os pontos limitantes e ter dado muito baixo. Então eu tô ali, pontos fortes acima de 65%, a média geral. E pontos limitantes abaixo de 7%, essa pessoa disse que ela é maravilhosa e que ela não tem quase nada de pontos limitantes em nenhum dos perfis. Quando isso acontecer, você precisa ficar atento. Se as coisas que a pessoa respondeu aqui nessa pesquisa são confiáveis. Então, esse é um índice que você tem que prestar atenção e ficar atento. Outra forma é a tendência de pesquisado ter uma boa autoestima também. Pode ser que a pessoa esteja no melhor momento da vida dela, conquistou algo muito importante, uma posição profissional, está altamente realizada. Então, os pontos altos dela deu acima de 65%. Só que qual é o equilíbrio aqui? Uma pessoa que está com a autoestima alta, normalmente ela vai destacar também pontos limitantes. Então, olha aqui o que eu tenho. Acima de 65% de pontos altos, pontos fortes, mas eu também tenho uma média de pontos limitantes, 20, 18, 15. Então significa, a pessoa ela tem uma boa autoestima, mas também tem noção que ela precisa desenvolver alguns outros aspectos. Então você percebe esse equilíbrio. Então, ok, um resultado assim está bom. Poderia ter dado aqui na média dos pontos fortes 80%, mas os pontos limitantes deu acima de 25%, há um equilíbrio. Ela reconhece o que ela tem de bom, assim como ela também reconhece aquilo que ela precisa melhorar. Então, esse é um índice ok. Então, outra questão, a tendência do pesquisado estar com a baixa autoestima. Por exemplo, a média geral dos pontos fortes deu abaixo de 55% e a média dos pontos limitantes deu acima de 20%. Então, quanto mais baixo for a média dos pontos fortes e mais alta a média dos pontos limitantes, provavelmente a pessoa está com baixa autoestima, ela não está se sentindo valorizada nos seus pontos fortes ou não reconhece os seus pontos fortes, e a partir de um resultado como esse ela vai começar a identificar o que ela também tem de pontos fortes e trabalhar essa autoestima. Então você consegue identificar esses pontos aqui também. Outro aspecto é a tendência do pesquisado estar com uma autocrítica muito alta. Se der acima de 30% de pontos limitantes, a pessoa é muito crítica com ela. Independente do que deu lá nos pontos fortes, deu acima de 30% nos pontos limitantes, autocrítica muito alta. E aí eu vou contar um segredo para você. Normalmente, os pontos limitantes dão mais alto, adivinha em qual perfil? No perfil analítico. Por quê? Ele é crítico com as pessoas, exigente, e assim ele é com ele mesmo. Então é muito comum os pontos limitantes serem altos nos perfis analíticos e também nos perfis dominantes, que têm uma tendência a ser exigentes também. Então você vai começar a observar e conhecer as pessoas a partir desses índices também. Então você vai avaliar para que você possa utilizar esses aspectos também naquilo que você vai trabalhar na sua devolutiva. Vamos entender agora sobre o índice de positividade seletiva. Esse índice indica a quantidade e a intensidade das características positivas que o pesquisado afirma ter
lá na segunda fase da pesquisa. Então, houve uma primeira fase em que você movimentava as características e colocava ela em ordem. E a segunda fase já é você poderia movimentar o cursor para dizer o que você achava dessa característica. Então, o índice de positividade seletiva foi coletado desse momento aqui. A pessoa tinha lá, considero-me uma pessoa ousada, competitiva, que gosta de desafios. Quanto mais a pessoa movimentou esse cursor, mais ele disse que ele tem essa característica lá no alto. Então, ele vai trazer um índice de positividade seletiva alto. Quanto mais movimentou, mais alto vai ser o índice de positividade seletiva. Então, para que serve esse índice? Avaliar a possibilidade do candidato, sendo um candidato a uma vaga ou uma pessoa que você está avaliando, ter tentado burlar a pesquisa ou da tendência de ela estar também com uma autoestima alta. Então, pode sempre ter esses dois aspectos, tá? Então, é importante você pensar, pode ter o aspecto em que a pessoa tentou burlar a pesquisa, como pode ter o aspecto em que ela tem uma autoestima alta, ela está em um momento muito bom da vida dela, então também tem essa característica. O que você vai ficar atento? A possibilidade de a pessoa estar se mostrando como sobredotada em várias características é quando deu acima de 90%. Acima de 90%, a autoestima dela, né, ela se disse que ela é ótima em todas as características. A possibilidade de ter uma autoestima alta, acima de 80, já estar ali, ela já tem a possibilidade de ela ter uma autoestima alta. Tá bem, considerar que ela é boa naquilo que ela respondeu. Então, nesse caso, você sempre vai observar. Esse índice aqui, por si só, não diz nada. O máximo que ele vai dizer é que a pessoa identificou e se disse muito boa em tudo que ela respondeu. Ele vai ser importante, analisado junto com os demais índices, não individualmente. E agora vamos ao índice de discrepância da autopercepção. Esse índice é muito interessante e muito importante também. O que é essa discrepância? Lembra que houveram duas fases. Na primeira fase da nossa pesquisa, o sistema já consegue captar qual é o perfil comportamental. Mas existe uma segunda fase, que é aquela que ele movimenta o cursor para que a gente possa validar essa pesquisa e ver o quanto que essa pessoa tem de discrepância ou de congruência na percepção dela dentro das duas fases. Então, para nós, esse índice é muito importante. Da mesma forma, você vai avaliar o quanto que foi essa discrepância. Então, de 0 a 7, a gente considera muito baixo, de 7 a 14, baixo, de 14 a 21, normal, baixo, de 21 a 28, normal, acima de 28 a 35, normal, alto, 35 a 42 já foi alta discrepância. E acima de 42, muito alta. Então, você irá ficar atento. Se aqui o índice de discrepância autoperceptiva deu muito alto, você vai correr para olhar os outros índices, porque esse aqui é um índice muito importante para se observar. Então, o que eu vou olhar aqui? Você vai ter o gráfico, primeira fase, deu o perfil aqui, dominante, estável, analítico. Na segunda fase, deu estável, analítico, dominante. Tá vendo que só inverteu? Então, aqui ela tem uma ideia, mas às vezes ela ficou na confusão de qual que é mais intenso. Então, esse daqui tá ok. Agora eu vou pegar aqui, 41%, já é alto. Olha só, primeira fase, o pesquisado respondeu que ele era um analítico estável. E na segunda fase, um dominante influente, é totalmente oposto. Então, se eu pego um resultado dessa forma, muito provavelmente tem algum erro. Se os outros índices também apontarem problema, pesquisa invalidada. Se os outros índices estiverem ok, e ao avaliar a pesquisa, ao dar o feedback tá ok, ok. Mas é muito importante ficar atento a esse tipo de resultado. Então,
Qual é o objetivo? Primeiro, você avaliar se a pessoa tentou burlar a pesquisa. Numa fase, ela quis mostrar algumas características positivas e na segunda fase, ela quis mostrar outras, para dizer que ela é boa em tudo. Então, você vai ficar atento a isso quando deu muito alto. Outra questão é avaliar o nível de autoconhecimento que a pessoa tem. Por exemplo, se ela tem um nível de autoconhecimento muito baixo, foi a primeira vez na vida que ela teve contato com algo, com alguma pesquisa falando sobre ela, pode ser que ela tenha uma dificuldade maior e realmente dê um índice de discrepância autoperceptiva maior, pelo nível, pela falta de autoconhecimento. Possibilidade de o pesquisado também estar passando por um momento de estresse. Então, se a pessoa estiver emocionalmente e psicologicamente afetada, abalada nesse momento na vida dela, muito comum acontecer dar um índice de discrepância alto. 4. Possibilidade de pesquisado não ter realizado a pesquisa de maneira atenta e concentrada. Então, a pessoa não deu bola, recebeu o link e respondeu de qualquer forma, só saiu puxando o cursor, arrumando, não prestou atenção, não estava nem aí, também vai poder dar um índice de discrepância alto. E o 5, a possibilidade do pesquisado ter sido muito autoexigente e muito crítico lá na segunda fase. Então, aqui são algumas das possibilidades, o porquê que pode acontecer isso. Então, você vai ficar atento e com perguntas inteligentes, você vai entender de que forma que o seu pesquisado respondeu a pesquisa, o momento, o estado em que ele está vivendo, para poder avaliar se você invalida ou se você valida a pesquisa, se deu um índice muito alto. Se deu um índice normal, um índice baixo, ok, não tem por que se preocupar. Ok, então agora muito importante é nós entendermos essa análise conjunta para invalidar ou não uma pesquisa. Se os índices estão ok, perfeito, parte para a devolutiva e para o desenvolvimento. Agora, se os índices estão estranhos, estão confusos, você vai ter que tomar a decisão se você vai invalidar a pesquisa. Se você tomar a decisão de invalidar a pesquisa, o que é que vai acontecer? Você vai ter que conversar com o pesquisado, dizer que houveram alguns índices que não estavam ok, que você precisa refazer a pesquisa para que você tenha um resultado mais eficiente e eficaz do pesquisado. O que significa isso? Não existe como você ir lá na plataforma e refazer. Você terá que enviar uma nova senha, um novo link para o seu pesquisado e iniciar tudo outra vez. Então, como que você vai avaliar? Você vai analisar se a média geral dos pontos fortes deram acima de 65% e dos pontos limitantes abaixo de 7%. Se houver essa característica, você já vai pensar, poxa, ele disse que tem muita coisa positiva e não tem nada a melhorar. Aí é um índice preocupante. O índice de positividade seletiva dele, além de ele ter dito que ele tem só pontos fortes e quase nada para melhorar, a positividade seletiva dele deu acima de 90, ou seja, a segunda fase ele disse que ele era ótimo, perfeito, maravilhoso em todas as características. Aí você soma a um índice de discrepância autoperceptiva alto, só aqui você já poderia invalidar essa pesquisa, aqui você já teria condições de invalidar. E ainda para ajudar, ele consumiu acima de 24%, 24 minutos ao responder a pesquisa. Ou seja, pensou demais, ou foi interrompido, iniciou, depois voltou para terminar. Essa pesquisa aqui estará talvez não tão verdadeira e tão real como ela deveria. Da mesma forma que no tempo consumido na pesquisa, se desse também 5 minutos, ou seja, a pessoa respondeu tão rápido que nem deu para raciocinar, analisar, avaliar a pesquisa. Então também poderia invalidar. Então é importante, em especial, você sempre olhar esses 4 índices com cautela, com um olhar analítico, para que você possa validar ou invalidar uma pesquisa. Sempre, antes de você fazer uma devolutiva,
você irá avaliar todos os índices. Nunca vá para uma análise comportamental, para um feedback, sem antes avaliar os índices da sua pesquisa. Também, se você estiver usando em um processo seletivo, em especial, não chame o candidato se você invalidar a pesquisa. Então, você precisa sempre estar avaliando esses índices. Muito importante você saber que o nosso teste, ele além de ser baseado nos estudos do Dr. William Moulton, é a essência da análise comportamental DISC. O nosso teste foi validado com 96,1% de precisão pela Universidade do Paraná através de um estudo que foi feito no hospital e ainda foi apresentado em um mestrado, em todo um projeto. Existe toda uma validação por trás da nossa pesquisa para te dar toda a segurança dos resultados. E mais do que isso, mais do que essas informações que eu te passei aqui, à medida que você começar a aplicar os testes, à medida que você começar a dar feedback e ver a evolução das pessoas a partir de uma devolutiva, você vai comprovar ainda mais que esses 96% algumas vezes chegam a 100% de assertividade. Você poderá aplicar esse assessment e dar devolutivas na área de gestão de pessoas, recursos humanos, recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, liderança, gestão de equipes, consultorias de RH, consultorias em geral, terapias, engenharia de equipes, orientação e vocação de carreiras. Inúmeras áreas de desenvolvimento de pessoas que você pode utilizar a ferramenta para ajudar as pessoas no autoconhecimento e no autodesenvolvimento. Imagina dentro de uma empresa você aplicando, dando devolutiva, desenvolvendo pessoas em uma empresa, o quanto que essa empresa terá capacidade de colocar as pessoas certas no lugar certo e elevar os resultados da sua equipe. Tudo isso você consegue através desse assessment de análise comportamental. Nosso assessment contém gráfico de composição do perfil, autopercepção de exigência do meio, feedback real do meio quando você tem a pesquisa avançada, que permite aplicar o feedback 360 graus, mapa de alto desempenho, principais pontos fortes, mapa de alto desempenho desejado, feedback das participações, no caso do resultado do feedback, que é a pesquisa avançada, sobreposição de mapas, alinhamento de percepção, aproveitamento dos pontos fortes, feedback dos pontos fortes na pesquisa avançada, estilos de liderança, autopercepção, feedback real de liderança também, mais na pesquisa avançada, estilo de liderança, exigência do meio, mapa de compatibilidade profissional, motivadores de carreira a partir do perfil comportamental, tomada de decisão, forma que o seu perfil toma decisão, gráficos de pontos fortes e limitantes, índice de positividade seletiva, índice de pontos de melhoria inicial, possíveis pontos de melhoria para autoavaliação, índice de discrepância autoperceptiva, índice de influência do ambiente, o ambiente mais favorável para o seu melhor desempenho, tempo consumido na pesquisa e como você prefere que as pessoas se relacionem com você. Tudo isso você tem dentro do seu Assessment Comportamental DISC.